nossa própria ignorância. Né? Essa questão aí é meio que polêmica, porque tem muita gente falando, mas como é que Deus escuta? Aí o exemplo que eu dou é o seguinte: se você tentar convencer o sol que aqui hoje está de noite, o sol de cara vai chegar para você e falar, eu não estou entendendo noite, o que é noite? Ah, vem cá que eu vou te mostrar. Na hora que o sol vai chegando, ele continua não entendendo, ele nunca vai ver sol. Porque a natureza do sol é uma análogo. A natureza de Deus é ser o bem infinito, tanto é que a palavra Deus vem do original, etimológico, que significa bem. Você sabia disso? Não, olha, gente, olha isso. Então, se Deus é tudo, o bem é tudo. Ele nem sabe o que é mal, porque não e o mal? possível, né? Ao contrário de tudo, é nada, então o mal tem que ser nada. Se você não entender a nulidade do mal, você sofre por ignorância, por não saber dos fatos. Aí você vai achar que você está sendo penalizado por um Deus que castiga, um Deus que seria um Deus feito em imagem e semelhança do homem. Marcos, a gente ouve bastante isso. Quando a pessoa está com alguma situação grave e aí já não tem mais o que fazer. E aí eles dizem, não, Deus quis assim. Exato. Sendo que Deus não conhece o mal, né? Nem viu uma doença. Coitado de Deus, Deus que conta. Como que a gente pode explicar isso para as pessoas que... Não, Deus não quis, nunca quis. Não. Eu acho que essa analogia do Sol e da Lua é perfeita para a gente explicar, perfeito. Então, quando você estiver implorando para obter uma resposta, lembra que depende do foco do que você está pensando. Então, você tem 10 segundos para transformar um problema numa oportunidade. Ok? Sim. Um limão numa limonada, não é assim? Então, se você, ao invés de olhar para um problema como algo que vai te obstruir, que vai te impedir de avançar, veja como um degrau que vai te fazer subir e chegar mais longe, mais alto. Alguma lição está ali pronta para você entender. Se você capta a lição daquele desafio que está tentando te provar ou te ensinar algo, acabou. Aquilo ali nunca mais funciona para você. Tanto é que na metafísica a gente tem uma regra seguinte: se você curar de dor de cabeça pelo sistema metafísico de cura, nunca mais. Porque cura é cura, né? Cura é definitiva. Definitivo, né? Fora disso não seria uma cura, seria um alívio. Eu tenho 47 anos que eu não tenho uma dor de cabeça, eu não tenho uma gripe, eu não tenho nenhum problema de saúde. Gente, agora vocês entenderam por que ele está aqui, né? Maravilhoso. Não, esse é um negócio tão palpável que qualquer pessoa, qualquer leigo entende. Não precisa de ter preparo nenhum, a não ser receptividade. Eu quero entender. Esse desejo inicial de querer aprender, isso é suficiente para você se envolver com o assunto. Agora, vai em choque com relação a tudo que você aprendeu, pode ter certeza. E vai tudo contra, né? Mas de repente a gente tem que reaprender e aprender o certo, né? Marco, eu estou ouvindo você falar, né? E nessa geração aí, da qual eu falei que eu pertenço, nós queremos viver mais, mas queremos viver bem e saudável, porque não adianta ter uma longevidade, né, em cima de uma cama ou uma cadeira de rodas, né? Nós queremos ser ajudado, levantar, sentar. Nós queremos viver mais e ficar jovem por mais tempo também, né? Então, isso que você está dizendo é importantíssimo, porque, né, é o caminho que a gente realmente quer seguir, que é envelhecer, né? Vou dar uma dica. Com saúde, com vitalidade, né? Com saúde, exatamente. Eu vou dar uma dica aqui. Tem um livro chamado, do Dr. Deepak Chopra. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Ele tem vários livros já traduzidos para o português. Há uns 40 anos atrás, ou um pouquinho mais, eu participei de um treinamento com ele um fim de semana em Nova York. Paguei uma fortuna para ficar ouvindo 3 dias conversando. Parecia que ele estava falando só comigo. E na época eu estava aprendendo esse caminho, por essa busca que eu estava tendo, que eu vi que cheguei ao estágio de atingir um grau de experiência onde não era ter as coisas, porque eu já tinha tudo na vida, nada para mim já era mais novidade, mas aí eu descobri que não é ter, é ser. Se você aprender a ser mais, você vai sempre ter o que você quiser. E se você quiser ter mais, seja o que for, primeiro você foca no ser mais. Tanto é que quando Jesus diz, atingir primeiro o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e antes disso ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, de vestir, de beber, tá certo? Sim. São os gentios que focam nisso. Espiritualmente falando, gentio é aquele que não está receptivo
a essas novas ideias e que está totalmente desconecto desse conceito espiritual ou metafísico. Quando você se alinha com essa forma de pensar, nesse aspecto você virou um judeu. Então o judeu não tem nada a ver com raça não, tá? Sim, com certeza. Nada a ver. Nada a ver. O judeu não é aquele que nasceu em Israel lá naquele Oriente Médio. Não. O judeu é um estado de consciência. Ok? É um estado lúdico, né? Crítico. Sim. Nesse aspecto, você está alinhado com a busca. Por quê? Por que judeu? Porque na época os judeus pregavam que só existia um Deus, acabou. No meio do Egito, que tinha milhares de deuses, no meio da mitologia grega, assim como a egípcia, que ensinavam vários tipos de deuses, de repente aparece um grupo de judeus explicando que na realidade é um só Deus. Então, ser judeu é entender que só existe um Deus. Não é raça, é estado de consciência. Gentio é aquilo que não faz parte desse conceito, é aquilo que está distante. Então não faz diferença você é brasileiro, americano, judeu, o que for. Você pode ser um judeu, não judeu. Você pode ser um judeu gentio de raça, você pode ser um brasileiro judeu ou um brasileiro gentio, você escolhe. Não é raça, é estado de consciência. Se você entender isso, você vai ver que todo o acontecimento na Bíblia não é mais um acontecimento histórico. A Bíblia em si é um acontecimento psicológico. É simplesmente um processo de revelar como mentalmente você argumenta em favor da verdade contra um problema, contra um erro. É só isso. E eu tive essa experiência de quando eu comecei, uma dificuldade muito grande que eu tive em Nova York. A primeira coisa que eu fiz para me salvar, eu estava pedindo, né? Esse negócio de pedir. Você está vendo? Também, eu passei, todo mundo passa. Fica tranquilo que todo mundo faz isso. Eu não vi a resposta, mas vinha na minha cabeça que eu tinha que ler uma Bíblia. Eu falei, ler Bíblia? Eu não entendo em português, vou entender em inglês. Eu estava em Nova York, vou entender Bíblia em inglês. Mas um dia eu fui forçado a achar peguei um Novo Testamento aberto no chão, escrito Novo Testamento, versão moderna, em inglês moderno. Peguei, estava lá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou não sei o quê, e a genealogia do isso no Novo Testamento, em Mateus. Eu falei, não quero nem saber quem gerou não sei o quê, não vai me tirar do problema. Então, não quero saber. Eu continuei lendo, nos primeiros 4 capítulos ali de Mateus, eu vi que aquilo ali estava pintando o cenário. Igual eu pintei o cenário aqui no início, né, até chegar a me identificar aqui. Então, quando eu vi, eu falei, é engraçado, aqui não está tendo ensinamento nenhum, mas na hora que entra no 5º capítulo, é a hora que começa os ensinamentos. É o chamado Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Aquilo ali me tocou de tal maneira que eu me derreti por dentro. Eu falei, que coisa, não é possível que isso está fazendo tanto sentido. Não é que você estava precisando ler. Eu estava pronto para ouvir, né? Aí foi minha busca. Eu busquei todas as religiões, busquei todos os sistemas de terapia que existia, até que eu caí dentro dessa metafísica. Eu estava pronto para isso. E aí eu entendi que tudo que está explicado, não só no Novo Testamento, mas no Antigo, é simplesmente uma forma correta de pensar que está sendo ensinado. E te ensinando a lidar com, ou enfrentar e destruir uma forma errônea de pensar. Só isso. Quando que isso eu vi que Jesus não ensinava a religião nenhuma, ele ensinava uma maneira de pensar, e qualquer um prega aquilo, acabou. E se você foi, praticar, você colhe o fruto. Que foi distorcido esse entendimento, porque hoje a gente sabe que a Bíblia é lida meio que literal mesmo. Não é que foi distorcido, ela não foi entendida. Não foi entendido. Não foi entendido. É a questão dos judeus e os gentios aqui, né? Não, mas em que momento? Não teve um momento. Porque desde que eu me conheço por gente, a Bíblia é explicada dentro das religiões meio que na matéria, como se fosse uma história bíblica mesmo, não uma maneira de pensar. Não um estado psicológico. Então, mas talvez a gente não tenha sido treinado pelas pessoas certas, né? E aí ficou então, né, Marco? É isso que faz a divisão da religião e da espiritualidade. Isso, né? Bom ponto, exatamente. Porque ser religioso é bem diferente, né? É muito diferente. A gente podia falar um pouquinho sobre isso? Falo, sim. Foi o que na verdade eu descobri isso. Eu falei, gente, Jesus não está explicando religião nenhuma. As religiões estão usando os ensinamentos dele para transformar aquilo dentro do contexto de dogmático de pregação religiosa. Mas em momento nenhum ele quis dizer nada disso. E a maioria das pessoas segue as religiões ao pé da letra porque elas não se dão o tempo de estudar por conta própria. Ou de procurar. Porque se você estudar por conta própria, você vai ver que você não precisa de ajuda de conselho, nem de pastor, nem de padre, nem de ninguém. Sim. Ok? Ali está a resposta ali dentro. Você vai aprender a ouvir sua voz interior.
que é essa comunicação que você cria com essa fonte divina e que você chama de Deus. Ok? Essa fonte é uma mente infinita, inteligente, que está o tempo inteiro dizendo, ó, me escuta aqui, eu estou aqui, e você não está ouvindo, porque você está prestando atenção nos 5 sentidos físicos. E isso te distrai dessa conexão. Vamos lá. Exemplo. Você vê, os 5 sentidos físicos faz você olhar para o Sol e ver ele nascer do leste e ver que ele se movimenta em direção ao oeste. Você pode ficar o dia inteiro, você vai ver que está acontecendo isso. Aí lá na Idade Média, Copérnico e Galileu descobriram que isso não é verdade, isso é uma mentira. Eles descobriram que o Sol está parado. É a Terra que está girando em torno dela, 24 horas, e em torno do Sol, 365 dias, que é um ano. Quando ele descobriu isso, a igreja fez ele se retratar. Sim, porque foi uma heresia. Ele ia apagar tudo que eles haviam sendo ensinados. E como assim que nós não somos o centro do mundo, né? E se não fosse essa descoberta, a ciência náutica não existiria. Hoje você chega em qualquer lugar do planeta com precisão matemática exata, científica. Antigamente, como é que eles navegavam? No olhômetro, né? Descobriram o Brasil por acaso? Queriam encontrar o caminho da ilha, acharam o Brasil? Porque não tinham certeza de onde ia chegar. Aos pouquinhos eles foram aperfeiçoando, mas graças a essa descoberta da astronomia. Então, a astronomia inverte a percepção que a gente tem do movimento solar, descobre que o Sol está parado, que a Terra gira em torno de si, em um dia, e voa em torno do Sol. Essa ciência metafísica fez a mesma coisa. Descobriu que tudo que você percebe pelos 5 sentidos físicos é uma falsidade, é uma ilusão. Do mesmo jeito que o Sol não movimenta, mas você está vendo, toda a imagem que é formada na retina, ela está invertida de cabeça para baixo. Aí o que essa metafísica vai? Ela chegou ao ponto de agora de explicar coisa que a física quântica até hoje não descobriu. Descobriu que a matéria realmente, se você continuar quebrando matéria em pedaços, você chega num ponto que você tem energia. Mas ao mesmo tempo a física quântica admite a realidade da matéria. Na metafísica não, a gente parte do ponto que a matéria é uma ilusão, ela é não existente. Então quer dizer que nós estamos um passo acima da física quântica. Muito acima da física quântica. Mas você estava falando, né? O Sol está parado e a Terra está girando em volta, mas na verdade nada está parado, né, Marco? Está tudo em movimento. Porque o nosso sistema também está no movimento, né, em torno da nossa galáxia, né, pela nossa galáxia. Não só o Sol está parado, do ponto de vista da Terra, mas ele está em movimento. Sim. Ok? Vai levando. E junto vai levando. Planetas, então, né? isso prova que tudo no universo é movimento perpétuo. Se a sua vida não estiver se movimentando para frente, você está indo contra as leis do universo. Por isso que você vai sofrer, você vai ter uma doença, um acidente, uma perda, porque você admitiu parasitismo, você admitiu estancar a possibilidade da sua vida ser melhor. Então, na verdade, quando você tem alguma situação assim desconfortante, é só a vida te empurrando. Exatamente. É uma lição que está ali que você tem que aprender para você dar seguimento ao processo de avanço. Então, o progresso é lei. Se você não estiver progredindo, se sua vida não estiver se melhorando a cada dia, e a base disso é você entender que hoje você tem que ser melhor do que ontem, e que amanhã você vai ser com certeza melhor do que hoje, então esse autoconhecimento, essa transformação interior é um processo ininterrupto, sempre se desdobrando a partir dessa base que não é limitada por natureza, ela é infinita por natureza, porque você excluiu a matéria. Uma vez você excluiu a matéria, porque você sabe que é uma ilusão, se é o Sol indo do leste para o oeste, você sabe que é uma mentira, então você entende o que está por trás. Então, se você foca na tristeza, no lado negativo da vida, isso é materialismo. Se você aprende a pensar de um ponto de vista positivo e, melhor ainda, indo além do material para o espiritual ou para o metafísico, além do físico, agora sim, agora você está alinhando o pensamento com esse movimento perpétuo, você está buscando meios de como se tornar melhor. Então, se você estiver triste, por poucos segundos que seja, você está indo contra tudo que a vida está te oferecendo. Você não está sendo judeu. Não está sendo gentil. Você está sendo gentil. Eu queria colocar uma pergunta, assim, como terapeutas, às vezes a gente faz o nosso melhor, né? Damos opções e mesmo assim a pessoa não atinge um
grau, não fala de cura, ou ela não consegue sair daquele problema, e isso muitas vezes nos frustra, né, Rô? Porque você fez a sua parte, você fez o que você sabia e a pessoa não atinge a melhora, não melhora, ou continua ali no mesmo, né? Tem uma melhora não, e depois... Não, às vezes tem uma melhora, mas não tem assim, não é completo. Não é completo. Né? Eu explico isso numa das aulas do meu curso online, eu explico exatamente essa questão. Você, dentro do contexto relativo, onde o tempo, o espaço e a matéria é tido como substância, os 5 sentidos físicos, mais as 3 dimensões, largura, profundidade e altura. Nós vivemos nessas 3 dimensões. O que nos norteia são os 5 sentidos físicos, que é o que permite a gente interpretar o que a gente está vendo, ok? E depois a gente associa que o tempo também faz parte dessa dimensão. O espaço faz parte dessa dimensão e que a matéria é a premissa básica da existência como substância, você não vai conseguir melhorar. Definitivamente. O máximo que você vai sair é sair do ponto A para o ponto B, e o ponto B é infinitamente melhor do que o ponto A. Só que você ainda está dentro da dimensão material de raciocínio. Está presa, né? Na 3D. É melhor você estar no ponto B e no A. Você não vai sofrer tanto. Aí você fala, não, você só teve um alívio, não é uma cura. Sim. A cura, para ser definitiva, você tem que sair dessa dimensão material de raciocínio e adentrar-se nessa dimensão metafísica. Por isso que é além do físico. Aqui cura acontece e é definitiva. Aqui a transformação é palpável para qualquer ser, independente de crenças, seja quais forem as crenças que a pessoa tem, seja sociais, religiosas, superstições, tudo cai por terra. Sim. Tudo cai por terra, porque é o que Jesus chamou de novo nascimento. É como se você zerasse o ponteiro e começasse a contar daqui para frente, porque parece que tudo é novo daqui para frente. É uma transformação interior. Aí você vai descobrir nesse estágio que tudo que você vinha interpretando ao longo da vida era fruto da sua mentalidade, você estava enxergando o mundo pelos filtros, pela ótica dos seus próprios paradigmas. Como você mudou o paradigma e agora o que está modelando sua mentalidade e determinando que tipo de paradigmas agora você está cultivando e entende que eles não têm limite porque eles são baseados na premissa de que o que existe é infinidade, o que existe são infinitas possibilidades, oportunidades ilimitadas e um detalhe, recursos inesgotáveis. Quando você trabalha com a ideia de que recursos são inesgotáveis, agora você não tem mais limite. Agora a cura acontece. Porque, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho recurso. Se você tiver ideia, cultivar a ideia, definir isso como seu querer, agora vai ser possível, o dinheiro vai aparecer junto. Vai aparecer. Ou até aparecer. Vai aparecer. Não interessa. Paga o como, né? Exatamente. O como a gente não se apega nele. Sim. A gente só deseja. Sim, não é isso? E é por isso então a gente pode afirmar que é por isso que algumas pessoas alcançam o milagre, entre aspas, e outras não. Outras não. Porque ela, ao invés de elas simplesmente quererem algo e se sentir livre, se permitirem a usufruir aquelas experiências que mentalmente elas estão antevendo, o que elas fazem? Elas olham para a conta bancária, principalmente, falam, não posso. Então ela morre, mata o sonho dela ali mesmo. Sim. Então, você se torna, nesse caso, você se torna o quê? Escravo de circunstância. Você depende da condição, você depende da circunstância. Se o vento for favorável, eu embarco nessa. Você não aprendeu a navegar corretamente? Você sabe se você entra no barco à vela, você não é um navegador experiente, e vem uma onda muito forte, um vento muito forte, uma onda altíssima, você vai voltar para a praia correndo, não é? Ou vai capotar, né? Ou vai... Mas se você tem expertise suficiente como navegador e vê o vento e vê a onda, não interessa. Sabe por quê? Porque não depende da onda nem do vento, depende de como é que você posiciona a vela do seu barco. Então, você saber posicionar a vela do seu barco significa que você tem controle e domínio sobre sua experiência de vida. Não interessa o grau de dificuldade, você vai transformar isso num aprendizado que vai te tornar mais próspero e, consequentemente, atingir mais abundância. Então, a premissa principal, você tem que partir do ponto de que a abundância é a condição básica, sine qua non, para você iniciar o processo de demonstrar resultado. Porque você está escassez. Está acabando a água, o recurso hídrico está se esgotando,
os alimentos também, a terra e tudo. Então aquilo vem para a mente, que está apegada aos 5 sentidos. Exatamente. E aí a gente vai criando mais daquilo, né? Você cortou suas asas antes de sair do chão. Você quer voar, abre as asas, mas aí você fala, acho que não vai dar não, deixa eu encolher as asas de novo. Então, se a gente tem um desejo, é tipo assim, esse desejo deseja a gente também. Então, isso, certinho. Se você tem um desejo, porque o desejo está pronto, ele está te procurando. Do mesmo jeito que você está procurando a resposta aos seus problemas, as soluções estão te procurando também. Sempre é só conectar. Só a economia divina. Demanda e procura. Procura e oferta, quer dizer, né? Que lindo. Aí você não depende mais da matéria, porque a economia normal que a gente conhece é a ciência da escassez. Quando você vai para uma ciência divina, onde a economia é pura metafísica, não existe mais escassez, o que existe é abundância. Então, se você desejou, aconteceu, pensou, aconteceu. Quando você atinge esse grau de demonstrar resultado instantaneamente, no piscar de olhos, como Paulo fala, eis agora o momento oportuno, eis agora o dia da salvação. A gente fica pensando, que dia que eu vou conseguir resposta para os meus problemas? Não existe depois. Deveria ter sido não existe antes, não, é sempre agora. É o tempo presente. É aqui agora. É como você está reagindo a essa demanda do momento para você. Se você focar naquilo que é importante, você vai obter. Se você focar naquilo que não é importante, que falam que não vai dar certo, você vai obter isso também. De qualquer maneira, a gente você vai obter a mesma coisa. Você vai continuar, o universo vai entender que você não quer. Se você foca em algo que você quer evitar, o universo entende que você precisa de ter mais coisas para continuar evitando. Olha só. Se você entende que você quer obter algo, o universo entende, então peraí, você se tornou um conquistador nato, então toma mais coisas para você continuar realizando. Aí sua vida vai se desdobrando em infinitas possibilidades e oportunidades. Por isso que o pessoal falou, tá vendo? Mas quanto mais eu rezo, mais sombração aparece. Porque está focando num processo criativo negativo. Negativo, né? Porque seja o que for que você estiver pensando, você sempre está criando sua realidade. Olha só. Querendo ou não? A pergunta é, eu estou criando o que eu realmente quero como sonho ou eu estou criando aquilo que eu quero evitar? Se eu tenho uma doença e eu falo, eu não quero estar doente, só você falar, eu não quero ficar doente, você já vai ter mais doente. Você tem que estabelecer um sentido correto, metafísico de saúde, de bem-estar, de forma que se pintar um sintoma de doença qualquer, você descarta e fala, não, isso não é parte do meu modelo mental, emocional e espiritual. Então, perfeição é a condição natural de saúde, de bem-estar. Então, você descarta mentalmente. Se você descartar e não deixar entrar na consciência, não manifesta no corpo. Muito bom. Só manifesta no corpo aquilo que entra primeiro pela consciência, entendeu? Tá vendo, gente? E assim você consegue um bem-estar muito além do que a gente conhece hoje em dia como sendo a forma de obter bem-estar, né? Aí o bem-estar físico ele fica viável, o bem-estar mental, emocional e espiritual é o que você está demonstrando, e a questão financeira, isso aí vai surgir, vai cair dinheiro de fontes que você nem imaginava. Num dos vídeos que eu vi você falou que é muito fácil o corpo se curar, é o mais fácil. Mas a parte mental, o caráter da pessoa é o mais difícil de mudar. Que é o que manda tudo, isso. Né? É porque é o seguinte, quando a gente está tratando metafisicamente uma situação, se for uma questão física, essa aí é simples. Para quem não entende, acha que é milagrosa a coisa. Não. Porque você está alinhado com o seu corpo simultaneamente. Se mudar a sua mentalidade, seu corpo muda instantaneamente. Quando você depende de uma circunstância onde envolve muitas pessoas pensantes numa situação, aí você tem que mudar não só a sua mentalidade, como a mentalidade de todos envolvidos. Então é uma cura mais abrangente. Para isso você tem que trabalhar com um poder maior. Nessas horas você pensa que um com Deus é a maioria. Se eu penso de forma correta, baseado em leis divinas, eu posso afirmar que essas mesmas leis que estão operando para mim, também estão operando para fulano, para Beltrano, para ciclano, para todos. Então todos só podem pensar de acordo com o padrão ou com o modo operando dessa lei. Se eu estabelecer isso como um fato numa situação, as pessoas do nada começam a pensar de acordo, não é de acordo com o que você quer, não. Não, mas é com... Porque não existe ganha, ganha, não. Aí todos são beneficiados. E aí o resultado final
final é infinitamente além do que você tinha imaginado como sendo a solução, porque ganha todos, a coisa se desdobra em infinitas Não é possibilidades. pedindo algo, mas simplesmente sendo orientado pela mente. E afirmando isso. Muito bacana isso. Está em ressonância, né, com isso, está alinhado com isso, né? E às vezes a gente pensa que a gente tem que estar no controle, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí fica se matando, né? Para fazer algo para ter um resultado. E na verdade é só uma questão de pensar correto. A pensar correto, exatamente. Só que quando você está pensando correto, o que você chama de pensar correto, não é uma questão egoística, onde você quer pensar do seu jeito. O desejo é meu, pessoal, eu quero atender a necessidade minha, pessoal. Para você conseguir fazer isso, isso que é força de vontade, determinação, torcer para que as coisas dêem certo, vou ter fé. O que é ter fé? Cega. É certeza de que aquilo que eu quero vai acontecer. Mas em momento nenhum eu perguntei se o que eu quero que vai acontecer vai beneficiar todos os envolvidos. Então, se você não beneficiar, não acontece. Pode até acontecer, mas vai ser caótico o resultado, vai gerar disputa, brigas e aí vai. Nossa, também parecendo um efeito borboleta isso, né? Não parece? Eu me beneficio, mas às vezes alguém vai sair mal nessa. A melhor forma de você entender é o seguinte: o que abençoa um, tem que abençoar todos. Todos envolvidos. Aí sim. Esse é o ganha-ganha. Eu ganho-ganha, exatamente. Que é uma lei do universo, né? Só que para a pessoa ter esse nível de maturidade e aceitar isso como, será que eu vou abrir mão do meu querer e entender que alguma coisa melhor vai acontecer, a pessoa tem que estar muito amadurecida, né, espiritualmente, para entender que isso é possível e aceitar, se entregar a esse ponto. Porque no início todo mundo, não, quer do meu jeito. Aí entra a disputa. Se todo mundo quiser do seu jeito próprio, pessoal, essa é a causa das guerras, das disputas. Mas é porque acho a coisa é limitada. Então, se eu mantiver uma certa quantia ou uma certa quantia mesmo em posses, então envia o outro tirar, porque tem a limitação nesse caso. Mas se a gente pensar que é tudo abundante, não haveria nada desse tipo. É porque o pensamento é materialista. A matéria, por natureza, é escassa. Então, é economia, que é a ciência da escassez. Ok? E quando você vai para a economia divina, não tem mais escassez, você tem abundância. Então, o fato de eu ter mais, eu não estou tirando de ninguém, eu estou ensinando os outros a terem também. E se os outros tiverem, não tem problema, eu vou copiar o que eles estão fazendo, vou me emular, vou seguir, me inspirar no que ele está fazendo, para que eu também possa ter mais. Sim. Mas não é porque eu estou com inveja disso, é porque eu entendi que é possível, é diferente. É bem difícil. Então, dentro desse contexto, não tem inveja, não tem medo. O que tem é... Inveja, né? Inveja. O que é inveja? Explica um pouquinho pra gente. Porque é complicado isso aí. Se eu quero o que você tem, eu não estou invejando, eu estou admirando, mas é uma linha muito tênue ali pra gente saber. As pessoas que realmente entendem sucesso dentro dessa ótica, quando escutam um depoimento de sucesso de outra pessoa, essa pessoa vibra. Ela dá os parabéns, reconhece o sucesso do outro, ainda tira lição e aprende com ela. E aplaude, né? Aplaude. Se eu não estou nesse grau de maturidade, ainda estou baseado na matéria, e eu começo a escutar a história de sucesso do outro, o que eu vou fazer? Eu vou desviar o assunto, vou desviar a conversa. Se alguém desviar o olhar de você, e pode saber que tem inveja ali. Só de desviar o olhar, só de mudar o assunto como se você não estivesse falando nada e tentar abafar a coisa, é porque ela está com inveja.